pelas redes sociais, que hoje, na verdade, senador Flexa, mais pessoas navegam pelas redes sociais do que praticamente assistem TV, né? Mas, senador Flexa, eu não poderia deixar de me pronunciar hoje aqui, já adiantado da hora, e agradeço por Vossa Excelência estar aqui, presidindo os trabalhos, mas se trata a respeito do pacote que o governo colocou. E voltamos aos tempos dos pacotes. Infelizmente, ontem, chega a dar um arrepio. Aquela sensação ruim de que voltamos àquele momento em que toda a população para assistir na TV o pacote. E o pacote que o governo trouxe não foi um pacote que nos traz alegria. Ele trouxe, por exemplo, o senador Flexa Ribeiro, o adiamento do reajuste dos servidores para o ano que vem. Mas dá para confiar que vai ser o ano que vem? Não dá. Sabe por quê, senador Flexa Ribeiro? Porque esse governo vem negociando, ele tem uma mesa permanente de negociação e ele vem negociando com os servidores há tempo. As categorias, os sindicalistas vêm aqui para Brasília e negociam ali no Ministério do Planejamento. A alíquota para cá, 21% dividido em não sei quantos anos, e todos convictos e levando para suas bases de que isso era uma coisa que chegaria a uma negociação com algum resultado. Pois bem, ignorando todos esses acordos, o governo simplesmente disse, não vai mais ter reajuste, coisa nenhuma, e adiou. O arroz salarial dos servidores, senador Flexa Ribeiro, pasme, responde por 25% desse pacote aí. Também suspendeu o concurso nos 3 poderes. E o governo segue com desprestígio ao funcionalismo público, enfraquecendo todas as carreiras, enfraquecendo o quadro de servidores do país, enfraquecendo o país por dentro. E, ao mesmo tempo, ele acaba com abono de permanência. Mas aí que tem certa contradição, senador Flexa Ribeiro. O abono de permanência é para garantir que aquelas pessoas que já têm tempo para se aposentar permaneçam no serviço público. Então, o governo teria, por um raciocínio lógico, ou mantém as pessoas que já estão aí, os aposentados, para manter a máquina funcionando, ou faria novos concursos. Não, ele tanto suspendeu os novos concursos, quanto também acabou com o abono de permanência. Então, nós vem tempos difíceis por aí. Mas não para por aí, senador Flexa Ribeiro. Passa uma ideia de demonização dos servidores públicos desse país. Passa uma ideia distorcida para o país de que o grande câncer, de que o grande abalo da economia é por causa dos servidores. Parece que a máquina está inchada, não está. É importante que a população saiba diferenciar o que são cargos comissionados, o que é máquina eleitoreira, dos servidores de carreira que mantém o país. Porque se o governo atendesse todas as demandas das categorias e fizesse a recomposição das perdas salariais, e aqui é importante que se diga, esses servidores que estão pedindo aumento e os que estão em greve não estão pedindo aumento de salário, eles estão pedindo recomposição das perdas da inflação, que só esse ano já vai ser em torno de 9%. E aí o governo diz que vai jogar para o ano que vem, ou seja, é 10% praticamente esse ano, mais 10% que já está atrasado, e tem categorias aí que está há 9 anos sem ter essa recomposição de perdas. Então, a população às vezes fica pensando e recebe uma notícia distorcida que o grande problema é o servidor público. Não é. Só para se ter uma ideia, e completando o raciocínio que eu falava agora há pouco, senador Flexa Ribeiro. Se juntar todas essas recomposições de perdas, vamos dizer que o governo fosse atender todo o funcionalismo público, incluindo os 3 poderes, incluindo o judiciário que está aí em greve, que está aí imobilizado, o Ministério Público e todos. Essa recomposição de perdas não chegaria a esse 0,5% que o governo
deu na taxa Selic agora, ao mês passado, que chega aí a quase 10 bilhões. Esse seria o montante para sanar todas as pendências com o funcionalismo público. Mas não, passa-se uma ideia de que vamos cortar do servidor público, vamos passar para a população que esse é o grande problema. E numa grande contradição. Outra senão desse ajuste, senador Flecha Ribeiro, é a redução das despesas com o programa de aceleração de crescimento. E eu digo um senão pelo seguinte: foi aprovado o orçamento impositivo, onde os parlamentares vão mandar as emendas para os seus estados. E o governo colocou aqui, redução de despesas com o programa de aceleração de crescimento da ordem de 3,8 bilhões. Essa redução, é bom que se diga, que ela está viabilizada no programa do governo através das emendas parlamentares. Então, na verdade, é o seguinte, na verdade, é um bom dia com chapéu alheio. Uma espécie de chantagem com o parlamento. E aqui vem, revisão do gasto com subvenção de garantia dos preços agrícolas, 1,8 bilhão. E aí, o cumprimento do gasto constitucional com saúde, 3,8 bilhões, também. Redução viabilizada pela vinculação de emendas parlamentares. Depois, redução do gasto com custeio administrativo, 2 bilhões. Menos de um quarto do ajuste imputado à classe de servidores públicos, o governo insiste em não fazer os cortes administrativos necessários. Eu repito aqui, senador Flecha Ribeiro, para ficar claro. Redução do gasto com custeio administrativo, 2 bilhões. Esse é o grande aperto do governo, 2 bilhões, porque todas as outras medidas aqui estão apertando o cinto de alguém, está fazendo ajuste nas contas de alguém. Mas para o governo ficou aqui, redução do gasto com custeio administrativo. Redução com a máquina, menos de um quarto do ajuste imputado aos coitados dos servidores públicos. Servidores públicos esses que são taxados em 27% já na folha de pagamento, senador Flecha Ribeiro. Temos aqui, redução temporária do benefício no programa Reintegra, que abate impostos dos exportadores. A redução desse gasto nos permite uma economia de 2 bilhões, também apertando o cinto alheio. E aí vamos para a maior de todas, a ressuscitação ou a criação, como queiram, novamente, da CPMF. E ele diz o seguinte, a alíquota seria de 0,2%, o impacto estimado é de 32 bilhões e o produto destinado integralmente ao custeio da Previdência. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, afirma que a CPMF, que disse ser uma contribuição provisória, não durará mais do que 4 anos. 80% do aumento intencionado de arrecadação adviria da CPMF, senador Flecha Ribeiro. Só esse montante é consideravelmente maior do que o esforço fiscal que o governo está disposto a fazer por meio dos cortes de gasto, do corte de gastos. Ademais, mal anunciada a alíquota de 0,2, o governo já articula com os governadores a sua elevação para 0,38, ou seja, antes de atingir a meta, ele já quer dobrar a meta. Eu nunca vi um governo para gostar de dobrar tanto a meta. Agora, o interessante é que é importante é a gente sair desse calhamaço de mentira. E o governo está aqui afundado nesse momento, nessa crise, senador Flecha Ribeiro. Não é pelo que dizem aqui o pessoal da situação, que subiram aqui hoje para acusar a oposição de ser responsável pela essa crise. Não, o governo está aí por falta de credibilidade. Porque fez uma mentirada para se eleger e vem mentindo reiteradamente, como mentiu para os servidores quando fazia acordo e depois descumpre o acordo. Quando acaba com sessão do Congresso, que nem foi na última sessão do Congresso, de forma sorrateira, isso faz o governo ir perdendo a credibilidade. Mas também por essas pegadinhas, essas pegadinhas nas filigranas
dos pacotes e das leis que vêm para cá. Porque está dizendo que o imposto, a CPMF, será de 0,2. Não será. A gente sabe que o CPMF ele tem um efeito multiplicador. E ele é lá para lá de 0,6%, porque esse imposto vai se multiplicando, vai pagando, toda a economia vai se... É uma tritributação. Então é um pacote, senador Flecha Ribeiro, que ele não traz no bojo, infelizmente, o governo pôs muito pouco na mesa, senador Flecha Ribeiro, para cobrar da população uma confiança dessa. Pôs muito pouco sacrifício para cobrar da população também. Sacrificou a economia. Porque nós temos aqui uma grande dicotomia. O Brasil está chegando no momento em que nós parece que estamos trabalhando só para a ciranda financeira. Nós precisamos começar a pensar em desenvolvimento, e agora o governo vem arrochando o cinto de todo mundo, mas para quê? Simplesmente para cumprir superávit, para poder pagar juro, para quem? Para os bancos. Então nós temos um ministro, eu não tenho dúvida do conhecimento, eu não tenho dúvida do quanto o ministro Joaquim Levy entende de economia. Agora, ele tem um viés e ele tem um objetivo. O que ocorre? Com certeza, nesse momento, o foco do ministro Joaquim Levy não está voltado para o desenvolvimento. Ele não está voltado para a situação do Pará. Ele não está voltado para a situação de Mato Grosso. Ele não está preocupado se as rodovias que levam o progresso ao Pará vão chegar lá. Não está preocupado em fazer com que o Brasil possa ser um ator importante nas exportações. Está aqui, ó. Estamos sacrificando a parte da exportação com a Reintegra. Os argumentos são muito sólidos do ponto de vista do ganho do banqueiro. Agora, é importante que a população saiba que o que nos ataca, o nosso grande câncer, a metástase que acaba com esse país, é a nossa grande dívida pública. E nós ficamos nesse arroxo, nessa luta mortal, só sabe para quê? Para pagar juro, para mostrar que nós podemos ter mais capacidade de endividamento e cada vez nos endividamos mais. Mas e o desenvolvimento? E o cidadão que está lá perto de Carajás, lá em Marabá, senador Flecha Ribeiro, que quer produzir, que quer fazer com que os seus produtos cheguem ao mercado de forma competitiva, como é que fica? Não fica, porque, infelizmente, o país não está com um olhar desenvolvimentista. Se nós não voltarmos, não precisa ser mestre em economia, não precisa ter estudado na escola de Chicago para saber que se o país não voltar a andar, que se a economia não voltar a crescer, se o país não se desenvolver, nós não vamos a lugar nenhum. E aí pode fazer um pacote desse por dia. E, aliás, pacote este temerário, porque, senador Flecha Ribeiro, eu duvido muito que a CPMF passe aqui no Congresso. Não passa. Então eu vejo o governo até fez alguma coisa, porque parado estava. Agora, com certeza, não fez o que a população brasileira esperava. Esse arroxo no funcionalismo público vai levar o pessoal para a rua. E eu conclamo os servidores públicos desse país. Não vamos aceitar esse arroxo nas costas do servidor. Não podemos aceitar que o governo possa arrochar o cinto de quem não já tem como arrochar. Servidores públicos hoje estão, servidores da universidade em greve, INSS em greve, os funcionários da Receita em estado de greve. E esse é outro problema grave, porque o funcionário da Receita em greve, senador Flecha Ribeiro, prejudica a nossa indústria, prejudica sobremaneira as nossas empresas. E nós temos aí na aduana já problemas, inúmeros empresários reclamando da burocracia, que já era terrível quando estava funcionando normal, imagine agora. Então, senador Flecha Ribeiro, eu creio que nós temos um desafio muito grande como oposição, pequena que somos aqui, mas não podemos arredar o pé, primeiro, para deixar a população brasileira bem esclarecida sobre as mentiras que querem colocar.
As mentiras de que a crise não é made in Brasil, de que a crise é internacional. As mentiras de que o Brasil não está funcionando porque a oposição atravanca. Não, a oposição sempre esteve aqui alertando. Quantas vezes, senador Flecha Ribeiro e todos aqui da oposição alertava, mas não. A culpa é sempre do outro. Eu não vi em momento algum o governo vir dizer, olha, nós erramos. E foram aconselhados. Vá para as câmaras, presidente, e diga, eu errei e estamos querendo acertar, vamos para um novo pacto nacional. Mas no momento que a presidente fez isso, senador Flecha Ribeiro, olha o que aconteceu. A presidente, não sei se orientada pelo marqueteiro, teve a infelicidade de dizer, eu errei porque nós erramos porque não percebemos a crise a tempo. Falei, bom, talvez seja possível, embora difícil de acreditar que a presidente da República não pudesse ter os dados da economia. Mas hoje, na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Flecha Ribeiro, eu perguntei ao ministro do Banco Central, presidente do Banco Central, Alexandre Tombini. Falei, ministro, eu queria saber se o Banco Central faz o monitoramento da economia do país, se ele tem indicadores de como vai a economia, se ele repassou a presidente, ou se não faz esse monitoramento, ou se não tinha, ou se repassou e a presidente não deu bola. O presidente falou tecnicamente, arrodeou, mas eu não fiquei convencido e tornei a perguntar. Queria saber se a presidente sabia. E, por fim, ele disse, o Banco Central faz o monitoramento da economia com todos os indicadores e informa. E não tenho mais nada a dizer sobre isso, encerrou o depoimento dele. Ali ficou muito claro de que a presidente foi orientada pelo marqueteiro, ou seja, no grande momento, já um pouco atrasado, de chegar para a população e fazer uma meia-culpa e dizer, olha, nós erramos. Nós queríamos ganhar a eleição e gastamos realmente muito. Nós tentamos, a intenção era boa, mas não chegou a um bom termo. E agora precisamos fazer esse ajuste e não temos outra saída. Talvez fosse melhor compreendida, mas não. Olha, a gente foi surpreendido pela crise. Não foram surpreendidos pela crise. Hoje está aqui, foi a resposta. Só faltou, o ministro não falou, mas só faltou dizer, olha, se falaram, mentiram. Mas ele foi elegante, obviamente, não queria ser ex-ministro. Ele disse, nós fazemos um monitoramento com indicadores e informamos. Ponto. Esse é o ponto. Então, quantas vezes, e eu até cheguei a dizer, certa vez o líder do PSDB subiu aqui nessa tribuna e disse, eu estava chegando aqui na casa e tomei até um susto, ele subiu aqui nessa tribuna e disse, olha, a presidente Dilma mentiu para a população brasileira. Mas hoje, infelizmente, eu tive essa constatação. E eu creio que só pode ser fruto dos marqueteiros, que falam, olha, vamos fazer essa saída aqui é melhor. Mas não olharam não atentaram para a parte técnica. E hoje ficou bem claro ali na Comissão de Assuntos Econômicos. Então, por essas e outras, senador Flecha Ribeiro, é que a população não acredita mais. Porque se tivesse um rumo e o governo tivesse vindo falando a verdade, não escamoteasse dados, não fizesse maquiagem nos balanços, não tivesse pedalada, eu não tenho dúvida que a população brasileira não se furtaria. O brasileiro é tão patriota que aqui já se doou até as joias. Em determinado momento, no passado, já se tomaram até as joias em nome de um programa. O brasileiro ele é participativo, quando ele sente confiança. Mas o caso é que, nesse momento, o governo não reúne as condições, o lastro de confiança necessário para pedir um arroxo dessa magnitude, que dizem que precisaria ser maior. O problema é a credibilidade para isso, porque se o cidadão tivesse a noção, olha, eu vou contribuir com isso, mas nós vamos sair dessa situação, eu não tenho dúvida que o brasileiro iria com total convicção e com muita vontade a participar. Mas aí o que aconteceu? De todo o arroxo, o governo entrega aqui 2 bilhões, é a participação dele. E o resto está no lombo do restante da população.
Então, esse é o cenário. Esse é o cenário. Então, não adianta acusar e dizer que a oposição está querendo dar golpe, que a oposição é golpista. Não. O que existe nesse governo, o que está acontecendo no Brasil, é um alto golpe. O governo está implodindo por dentro, por uma briga de poder, que talvez a população brasileira não saiba, mas é uma briga de poder que começou lá no Planalto e que eles estão se implodindo. Então, não joguem, vamos dar a César o que é de César. Dar ao PT o que é do PT e da oposição ao que é da oposição. Na verdade, nós foi muito condescendente. Devíamos ter cobrado mais e acusado mais, porque todo dia a oposição é atacada daqui dessa tribuna. Se reveza aqui 2 ou 3 para falar mal da oposição. E o tempo inteiro, a oposição aqui apresentando saídas, mostrando saídas. Aí depois, com muito tempo, depois que as saídas já não tem como acontecer, o governo resolve fazer, e aí resolve atrasado. E quando se pronuncia dessa forma, como foi com esse ajuste, arrochando servidores, arrochando todos, e arrochando quem produz e quem desenvolve nesse país. Então, senador Flecha Ribeiro, agradeço pela tolerância e reforçar esse desafio que temos de se contrapor a esse momento, a essas situações que o governo tenta jogar para a população que não são verdade. Esse governo, na verdade, já caiu. É um corpo inerte que alguém precisa dar o atestado de óbito. Essa é que é a grande verdade. Estão falando, olha, estão tentando derrubar. Não, não tem ninguém tentando derrubar. O governo caiu por si só. Muito obrigado, senhor presidente.